Valeu. Valeu. Bom, Breno, queria começar aqui com você falando dessa matéria que a gente publicou. Deixa eu compartilhar aqui com o nosso público, que é essa aqui, olha. Lula cresce nas pesquisas até entre os bolsonaristas. É um levantamento interno do PL, mostra o avanço do presidente Lula depois desse embate com Trump e uma mudança no discurso, né? Também, claro, desde aquela crise lá do IOF, mas tudo isso capitalizou, digamos assim, a opinião pública para o presidente. O Léo deixou aqui compartilhado, que pena. Eu não consigo compartilhar enquanto o Léo deixa o dele compartilhado, por isso que está essa coisa louca aqui. Mas é isso que diz a matéria, né? Então, ele teve esse crescimento de popularidade não apenas nas pesquisas de opinião contratadas pelo Palácio do Planalto, mas também por levantamentos internos do Partido Liberal. Então, foi o que deu a coluna da jornalista Bela Megali. Tem o efeito do tarifaço, né? Também, que capitalizou para o Lula, e também tem aquele embate dos ricos contra os pobres. Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você vê esse resultado, por quê, né? E como é que se deve agora agir? Bom, primeiro, a gente precisa esperar que as pesquisas saiam, né? Porque eu não vi agora cedo, mas são pesquisas cujos números ainda não foram expostos ao público. Nós não sabemos ainda exatamente quais são os registros, os dados dessas pesquisas. Mas todos sabíamos, desde a semana passada, até antes, da semana retrasada, que já começavam a haver sinais de melhoria na popularidade do presidente Lula. Basicamente, como um sucesso da campanha em defesa da justiça fiscal, da justiça tributária, da tributação dos super ricos, em seguida ao Congresso ter rejeitado o aumento do IOF. E, provavelmente, essa popularidade ainda terá uma recuperação maior com as medições posteriores ao tarifaço de Donald Trump. Então, nós temos um cenário, nesse momento, mais positivo ao governo. É necessário, repito, ver as pesquisas, analisá-las efetivamente, para nós entendermos o quão melhor é o cenário, mas eu não tenho dúvidas de que essa é a tendência, e eu me arriscaria a dizer que nós podemos até nos surpreender se as pesquisas forem feitas essa semana. Nós poderíamos nos surpreender com um salto relevante da popularidade do presidente, ou seja, algo como 5 ou 10 pontos de melhoria na sua popularidade e também na preferência eleitoral para 2026. Agora, a questão está em como aproveitar esse momento. Essa é a grande discussão, imagino eu, tanto no Palácio do Planalto quanto na nova direção do PT, que ainda está se aprumando, ainda não foi empossada, mas já houve uma eleição interna. Então, esse é o debate, como aproveitar esse momento. Basicamente, criou-se uma nova correlação de forças no país. Não é estável, é uma correlação de forças momentânea, mas que pode ser aproveitada, penso eu, e creio que essa é a opinião de várias vozes, que pode ser aproveitada para o governo avançar numa série de medidas, sem maiores problemas parlamentares, exatamente por essa reação ao tarifaço contra Trump. Perfeito. Vamos pegar exemplos. Vai avançar a tributação sobre os mais ricos no Congresso. O relatório do Arthur Lira já mostra isso. Que essa vai avançar. O governo poderia imediatamente apresentar um projeto para colocar fim à escala 6x1. Imediatamente. O governo também poderia tomar medidas no âmbito fiscal, relaxando o déficit público um pouco para esse ano e para o próximo, porque o governo vai ter que gastar para enfrentar o Donald Trump. O governo, por exemplo, poderia tomar uma medida poderia criar imediatamente um programa
para que os chamados data centers, ao contrário de serem contratados investimentos junto a empresas norte-americanas, que é o projeto inicial, o ministro Fernando Haddad chegou a ir aos Estados Unidos para conversar com a Amazon, com Google, com outras empresas, ao invés de ir por este caminho, ter um plano de soberania digital com recursos volumosos para estabelecer esses data centers a partir de investimento brasileiro, com soberania brasileira e articulado tecnologicamente com a China ou com países do sul global, impedindo que esses data centers que a esses data centers tenham acesso às big techs norte-americanas. Então, criou-se um ambiente em que o governo pode avançar em termos de jornada de trabalho, em termos de justiça tributária e em termos de alívio do arroxo fiscal. Repito, mexendo nas metas de déficit primário, criando programas emergenciais fora do arcabouço fiscal e até mesmo analisando a hipótese de colocar saúde e educação fora do cálculo do arcabouço fiscal, para que o Estado possa ter os recursos necessários para a batalha que vai ser travada. Ou seja, uma janela de oportunidade, então, para o avanço do que foi planejado e não se estava conseguindo avançar, não é verdade? Claro, é isso, é disso que se trata, né? E janelas de oportunidade são como as janelas de casa, né? Abrem-se e também se fecham. E Breno, me diga uma coisa, a partir dessa notícia do Trump, tudo isso, todo esse caldo que se criou, o Lula resolveu formar um comitê para responder, né? Então, ele criou ontem um comitê interministerial para avaliar os impactos econômicos da medida e articular uma estratégia de reação. Esse comitê vai ser composto inicialmente pelos ministérios da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Alckmin, além dos representantes da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais, da SECOM e da Agricultura, né? E aí os outros ministérios podem ser integrados de acordo com a necessidade que for surgindo. Queria saber como é que você avalia essa resposta, se é uma boa estratégia agora criar esse comitê. Eu acho que até vira notícia também, né? Se fala assim que o Lula está reagindo a algo, né? Porque, inclusive, tentou, mas a gente pode falar disso mais na frente, a extrema-direita, no meio do desespero, articular, dizendo que era o Lula que não sabia, que isso tudo, a culpa disso tudo era do Lula. Eles tentaram capitalizar para ele essa janela de oportunidade, para eles, essa janela de oportunidade, mas não conseguiram, né? Porque é impossível. Está claramente vendo que o problema é o viralatismo e as ameaças, enfim, a chantagem que eles têm feito para se liberarem aí do que devem para a justiça, né? Mas queria especificamente começar a falar desse comitê que foi criado ontem. Acho que é muito correto a criação desse comitê. Sinto a falta da Secretaria-Geral da Presidência da República nesse comitê, que é a secretaria que estabelece as relações com os movimentos sociais. Boa. Uhum. Né? Porque na estratégia do governo tem que ser debatido qual é o papel da mobilização popular. Não se pode confiar a defesa da soberania nacional a quem sempre ou constantemente a violou. Não se pode acreditar que a soberania nacional vai ser defendida pelos empresários, que vai ser defendida pela imprensa de direita, embora momentaneamente setores empresariais e veículos conservadores estejam criticando Donald Trump, criticando Bolsonaro e, na prática, defendendo Lula. Nós temos que entender que isso é uma nuvem passageira. Este é um momento para recuperar a mobilização popular. Eu não tenho dúvida alguma a esse respeito. É um momento para recuperar a mobilização popular. E o governo tem um papel na mobilização popular. Nós estamos com os partidos e sindicatos muito enfraquecidos. Eles têm que estar na linha de frente da mobilização, é verdade. Mas o governo, tanto pela comunicação quanto pela convocação,
tem que mobilizar sua base, tem que colocar sua base na rua, tem que dar uma cor popular à defesa do país, e não uma cor predominantemente elitista, empresarial. Então, eu sinto falta da Secretaria-Geral da Presidência da República nesse comitê, porque cabe à Secretaria-Geral da Presidência da República, no organograma do governo, a relação com os movimentos sociais. Pode ser que o presidente queira que essa tarefa, neste momento, seja cumprida, por exemplo, pela Secretaria de Relações Institucionais, pela ministra Gleisi Hoffmann. É possível que ele olhe dessa maneira. Então, aí o problema também estaria resolvido. A ministra Gleisi Hoffmann tem uma excelente relação com os movimentos populares e os partidos de esquerda, mas eu tenho essa preocupação, ou seja, a janela de oportunidade não é apenas para o avanço programático, para mudar a correlação de forças institucional. A janela de oportunidade é para colocar o povo em movimento, ou seja, para fazer com que o povo defenda a nação. Não é? E acho que isso deve ser olhado com muito carinho. Falando em povo em movimento, como é que foi a manifestação do dia 10? Como é que você avaliou esse movimento, esse primeiro movimento, digamos assim? Olha, foi um ensaio geral bom. Não é? Em São Paulo, especialmente, nós tivemos ali 15 mil pessoas, segundo o Observatório da Universidade de São Paulo. É um número expressivo. Pela primeira vez em muito tempo, nós tivemos uma manifestação de esquerda com mais gente na rua que uma manifestação bolsonarista. A manifestação bolsonarista que havia ocorrido no mesmo lugar 2 semanas antes teve, medido pelo mesmo observatório da USP, teve 12.500 pessoas, enquanto essa manifestação na sexta-feira, na quinta-feira, teve 15 mil pessoas, segundo o mesmo observatório. É um bom ensaio. Eu tive presente na manifestação do Rio, Daphne, onde cá me encontro, e na manifestação do Rio, que foi convocada às pressas, sem o envolvimento das lideranças. A manifestação do Rio tinha 2, 3 mil pessoas. Foi um primeiro passo também. Em outras cidades ocorreram manifestações. Agora, é necessário você ter, nesse momento, uma coordenação dos movimentos populares e partidos de esquerda. Né? Eu acho que, da mesma maneira que o presidente da República criou, no âmbito do governo, um comitê para enfrentar a ameaça à soberania nacional, os movimentos populares e os partidos de esquerda também deveriam criar um comitê, uma articulação permanente, com um calendário de lutas, com palavras de ordem unificadas, mesclando a defesa da justiça tributária, a solução dos problemas do povo, com a defesa da soberania nacional. Você tem que mesclar as duas coisas e estabelecer um calendário de mobilizações. Ainda não tem nenhuma data para uma próxima mobilização? Ainda não tem nada conversado nesse sentido? Que eu saiba, não. Até onde eu sei, não. Eu perguntei para várias lideranças no final de semana, a resposta sempre foi: ainda não há nada definido. Né? Então, teria que ser criado uma... Nós temos a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que foram as frentes que convocaram a mobilização da quinta-feira. Agora, precisa criar, as duas frentes criarem um comitê mais amplo que traga para dentro desse comitê todas as forças políticas populares, não apenas as que estão nas duas frentes. Há forças políticas e partidárias que não estão nas frentes. Então, criar um comitê de emergência, como o presidente da República fez, e ter isso, um calendário de mobilização, um material unificado, um discurso unificado, porque é um momento muito relevante na vida do país, né? E que pode ser aproveitado, repito, para mudar a correlação de forças. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui a Célia, que nos apoia. Obrigada, Célia. E também agradecer ao Nelson Moreira, sobrinho, que entrou como novo membro. Então, se você ainda não é membro do YouTube, torne-se membro, é muito importante. E deixa aí o like e compartilhe a live. Muito bem. Ontem, né, sobre essa questão também do discurso, né, além dos calendários, eu acho que
quando foi marcada essa manifestação do dia 10, ainda não tinha, ou tinha acabado de acontecer, não estava na pauta, né, não estava programado, mas ainda não tinha, digamos assim, planejado esse discurso em torno da União Nacional, né? O recurso da soberania brasileira. Eu acho que agora, né, é bom marcar uma outra manifestação, até porque, né, o próprio governo mudou o slogan agora de União e Reconstrução para Brasil Soberano, né? E isso aí é um fator de mobilização política, né? Como é que você viu essa mudança desse slogan e esse slogan como fator também de união nacional agora contra, enfim, os Acho, ataques do... acho corretíssimo, acho corretíssimo. Acho que é uma resposta no plano da propaganda essencial depois do ataque de Donald Trump ao país, depois desse tarifaço anunciado por Donald Trump como forma de pressão pela absolvição de Jair Bolsonaro e seus cúmplices. Acho que foi uma resposta muito correta. Eu faria ainda uma observação sobre o ponto anterior, quando você me perguntou sobre as manifestações do dia 11. A observação é: eu não entendo por que a esquerda convoca manifestação no meio da semana. Para Também mim, não. incompreensível. Incompreensível. Você convoca manifestações no meio da semana quando você tem uma greve geral, porque aí os trabalhadores paralisaram suas fábricas, suas empresas, seus escritórios, e eles têm condições de se dirigir a uma manifestação. Num dia de trabalho, convocar uma manifestação não faz nenhum sentido. Pelo menos eu não consigo ver nenhum sentido. Né? Se as manifestações fossem convocadas para o domingo, como faz a direita? Está provado isso. As pessoas têm tempo para ir à manifestação. Exatamente. Não, o pessoal quer ficar com as famílias, os trabalhadores se esfalfam a semana inteira, o fim de semana é o momento de ficar com a família. Tudo bem, você não vai ter uma situação perfeita. Agora, vamos pesar aqui. É mais fácil um trabalhador abdicar de algumas horas do seu descanso no domingo, ou é mais fácil ele faltar no trabalho para ir a uma manifestação? É evidente que é mais fácil ele abdicar de algumas horas do descanso dominical. Então, essa é uma falha que as manifestações de esquerda têm tido, que para mim é incompreensível. Incompreensível. Aqui no Rio ficou muito complicado aquela manifestação que trocou de lugar, ninguém sabia onde era, né? Muita gente escreveu, inclusive para mim, para saber. E eu falei primeiro aqui no 247, porque tinha informação que poderia ser na Candelária, depois Cinelândia e depois onde foi, em frente à Bolsa de Valores. Então, acredito também que se fosse escolhido domingo como data nacional, teria mais sucesso. Mas fica aí para a próxima, porque, de fato, né, eu acho que o trabalhador que está muito explorado, mesmo que seja contra a escala 6x1, mas aqueles que estão muito explorados pelo trabalho, às 5 horas, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, ou estão trabalhando, ou estão mortos mesmo, também querendo ir para casa, né? E, na verdade, quem mais vai à manifestação, eu acho que é a classe média, classe média, né? Não sei, para mim é isso. E que poderiam talvez ir no domingo. Daphne, vamos pegar como exemplo, porque em certos momentos a extrema-direita conseguiu fazer manifestações com centenas de milhares de pessoas. Ali não havia só classe média. Embora predominasse a classe média, haviam franjas e setores periféricos. Não vamos tapar o sol com a peneira. Então, por que cargas d'água que setores periféricos se mobilizariam para uma manifestação de direita, mas setores periféricos de esquerda não, em um domingo? Me parece essa história de fazer as manifestações às quintas-feiras me parece uma coisa típica do burocratismo sindical. Talvez os dirigentes sindicais não queiram trabalhar no domingo. Pode ser. Breno, eu estava olhando aqui um X seu, um Twitter, deixa eu colocar aqui,
para a gente analisar. Tarifaço de Trump contra o Brasil em favor de Bolsonaro causa um rombo no casco da candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência, que ficou exprimido entre seu padrinho e a burguesia paulista. O chefe da Casa Branca favoreceu uma candidatura do clã Eduardo Michele. Queria que você falasse um pouquinho também da crise da extrema-direita, né? Como é que se configura agora, depois dessa questão do tarifaço? Eles até agora realmente estão aí patinando, a direita, a extrema-direita, quem é que vai ser candidato, quem é que vai enfrentar o Lula, né? Olha, antes do tarifaço anunciado pelo Trump, nós tínhamos um cenário. Depois do tarifaço, outro cenário. Qual é o cenário anterior? O cenário anterior era de confluência de todas as forças de direita ao redor de Tarcísio de Freitas, com pressão sobre Jair Bolsonaro para que ele imediatamente abdicasse das suas ilusórias pretensões eleitorais em 2026, abdicasse de substituir seu nome pelo do filho ou pelo nome da Michele e apoiasse Tarcísio de Freitas. Estava se construindo uma frente ampla conservadora. Essa era a tendência principal da conjuntura pré-tarifaço, unidade da direita ao redor do Tarcísio de Freitas. Caminhava-se aceleradamente para isso. O único grande obstáculo era o próprio Bolsonaro. A pressão era sobre Bolsonaro para que ele apoiasse Tarcísio de Freitas e, em troca, Tarcísio de Freitas prometeria publicamente que, eleito, indultaria Bolsonaro. Esse acordo estava sendo costurado pelos governadores da direita, pelos partidos da direita, e por trás daquela votação no Congresso que derrotou o governo no tema do IOF, estava a confluência desses partidos de centro-direita e direita com a extrema-direita ao redor da candidatura do Tarcísio de Freitas. O tarifaço embananou esse jogo, porque o tarifaço ele representa uma intervenção de Donald Trump para salvar o Bolsonaro e recolocá-lo na vida política do país, ou, em caso disso não ser possível, criar um clima no qual o Bolsonaro tenha força para indicar como seu candidato alguém do clã, Eduardo ou Michele. Isso envinagrou o acordo que vinha sendo costurado para reunificar o campo conservador. Imediatamente, uma parte considerável do campo conservador, até por razões eleitorais nos seus estados, mas uma parte considerável do campo conservador, da burguesia brasileira, reagiu contra o tarifaço. Basta lermos os editoriais do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, a cobertura do Jornal Nacional. Então, o tarifaço interrompeu essas negociações para a criação da Frente Ampla Conservadora ao redor do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas ficou espremido entre duas pressões opostas. A pressão de Bolsonaro, que lhe demanda lealdade, e a pressão da burguesia paulista, que é afetada pelo tarifaço e que não aceita a opção Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro não é hoje uma solução que tenha maioria nas classes dominantes do país. Eles querem se livrar do Bolsonaro para recompor a direita brasileira. Então, o Tarcísio de Freitas, espremido entre essas duas pressões, está numa situação, está numa enrascada, está num pântano complicado. Né? Neste momento, pós-tarifaço, aqueles partidos de direita que estavam costurando o acordo com o bolsonarismo ao redor de Tarcísio de Freitas, esses partidos de direita estão batendo de frente contra Jair Bolsonaro e voltaram, embora momentaneamente, a apoiar o governo contra o tarifaço de Trump. Então, o que se fortaleceu na extrema-direita? A alternativa do clã. Ou seja, a ilusão de que Bolsonaro possa ser absolvido, que é uma ilusão, isso não vai acontecer. Há uma decisão de classe da maioria da burguesia brasileira de prendê-lo, de condená-lo e prendê-lo, de tirá-lo do jogo político. Ele é um
entrave para a unidade da burguesia. Tá? Então, isso não vai acontecer, Bolsonaro não será absolvido. O Breno caiu ou fui eu? Me dei aí uma. Foi você, eu estou aqui. Eu? Então tá. Então, entrave da burguesia, você parou com a mão assim, depois eu não escutei mais. Então, agora, é uma aposta clara do governo norte-americano em fortalecer o clã. Ou seja, fortalecer, se não é Bolsonaro, que não será, Eduardo ou Michele. E isso divide a direita. Então, também nesse aspecto, mudou a conjuntura, mudou a situação política. Você teve uma trava naquele processo de construção da Frente Ampla Conservadora. Pode ser retomado mais adiante? Claro. Como a gente estava conversando antes, nós estamos falando de um momento político. Esse momento pode ser ultrapassado, ele não é permanente. Não é? Por exemplo, o bolsonarismo pode montar uma manobra, e eu acho até que o fará. E a gente tem que estar alerta a essa manobra. Qual é a manobra? Um apelo do próprio Bolsonaro a Donald Trump para que elimine a tarifa. E Donald Trump dizendo, olha, já que o Bolsonaro me pediu, eu estou eliminando a tarifa. É uma manobra que pode ser construída com facilidade. Já se falava muito disso na sexta-feira, né? Que é a estratégia aí que vão... Claro, e isso poderia representar uma janela que se fecha. Tá? Então, mas neste momento nós temos uma divisão na direita, e uma divisão que desgasta muito Tarcísio de Freitas. Nesse momento, a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas foi direto para o telhado. Não vou dizer que ela caiu e se espatifou, seria prematuro, mas ela subiu no telhado. Ou seja, ela perdeu função. Né? Ela perdeu função. Maria de Fátima diz que a melhor fala do Ato do Rio foi sua. Imagina, as pessoas são muito generosas. Eu estava ali no público, eu peguei um Uber, fui lá na Praça 15, e aí alguém me pegou ali, Breno, sobe lá no palanque para falar. Eu falei, mas, puxa vida, não estava previsto. Não estava preparado, até parece, né, Breno? Não está preparado, que, enfim, mas fiquei ali de surpresa, me carregaram ali, eu falei, por que eu vou falar? Eu tive 3 minutos para pensar o que falar, saí umas baboseiras ali, não? As pessoas são muito generosas. Legal. Essa é uma das vantagens, Daphne, você ainda vai chegar lá. Uma das vantagens de ficar velho é que as pessoas passam a ser gentis com a gente. Para com isso. Que velho o quê? Bom, primeiro que a gente tem quase a mesma idade, você é só um pouquinho mais velho que eu. E segundo, que Daphne, velho o quê? Vamos parar com isso. Deixa eu... tenho uns 15 anos mais que você, no mínimo. Bom, eu não vou ficar aqui discutindo a nossa idade, a nossa geração, mas falando em prisão de Bolsonaro, né? Não, antes de falar da prisão de Bolsonaro, eu queria, sobre isso que você estava falando, me veio algo na cabeça. Você não acha que pegou muito mal, mesmo que exista aí essa estratégia, que todo mundo já estava falando disso na sexta-feira, eles vão capitalizar para eles dizendo o Trump vai baixar, que foi graças ao Bolsonaro que pediu para baixar. Mas mesmo assim, você não acha que pegou muito mal aquelas ameaças que o Flávio Bolsonaro fez? E mesmo que essa estratégia seja feita, quer dizer, quer dizer que se o Bolsonaro não fala, ele é aliado do Bolsonaro, ele está fazendo mal para o Brasil. Né? A pessoa tem que ser muito idiota para não perceber que a família Bolsonaro está pouco se lixando para o Brasil. Né? Ele está querendo ganhar capital político ali. Eu acho que, mesmo que essa estratégia seja colocada em prática, ela não cola, não, para o brasileiro, nem para a maioria dos bolsonaristas. Talvez ali o núcleo mais cego, aqueles que rezaram para os pneus e continuam rezando. Ok, não sei. O que você acha? Olha, foi algo surpreendente o que aconteceu, né? Então pegou de surpresa todas as forças políticas envolvidas.
lembremos que o Trump atuou em 2 momentos, né? Primeiro ele faz uma carta e depois ele aplica o tarifaço. A pressão do Trump era esperada, já se falava nisso, de que ele se manifestaria. Para mim agora foi a sua. Foi a minha? Tá difícil aqui, hein? Vou ligar para Vivo. Fala, Breno, desculpa. Então, a pressão do Trump era esperada, não é? Se falava já nisso. Recentemente, numa entrevista, o Marco Rubio tinha dito que havia grandes chances do governo norte-americano adotar medidas contra Alexandre de Moraes. Isso era esperado, estava no jogo, estava no plano. O que não estava no jogo é que Donald Trump recorreria a uma chantagem econômica contra o país desta envergadura. Então, isso pegou de surpresa todas as forças políticas. Para as forças de esquerda, foi fácil calcular a reação, é evidente. Não é? Ou seja, a esquerda cresceu com a medida do Trump, porque a questão nacional, a questão da soberania nacional, voltou imediatamente para o primeiro plano, e não é por outra razão que o governo muda o seu slogan para Brasil soberano. As forças de extrema-direita vinculadas diretamente ao Bolsonaro, o núcleo duro, defendem o chefe, defendem o líder e aplaudem o que os Estados Unidos fazem. Aliás, aplaudem qualquer coisa que os Estados Unidos façam. Há um meio-campo que ficou sem saber como reagir, né? Que é o meio-campo que vai da centro-direita, que vinha se articulando com Tarcísio de Freitas, até os governadores bolsonaristas, incluindo o próprio Tarcísio, e mais Ratinho Júnior, e mais Zema, e mais Caiado, e a militância ali bolsonarista também ficou atrapalhada. O setor do agronegócio, que é atingido por essas medidas, outros setores empresariais que também são atingidos por essa medida, né? Então, ela produziu um efeito, do ponto de vista conjuntural, ela produziu um efeito negativo para o bolsonarismo. O Trump deu um presente de Natal ao presidente Lula. O que o Trump fez, ao contrário de reforçar o bolsonarismo, bagunçou o bolsonarismo, bagunçou a frente ampla conservadora que vinha sendo construída e fortaleceu a esquerda e o governo. Rapidamente, governadores que ensaiaram um apoio a Trump e a Bolsonaro tiveram que ir reconstruindo seu discurso. O próprio Tarcísio não teve que se dissociar do aumento da taxa, do tarifaço, do aumento da taxa alfandegária. Teve que se dissociar, porque a burguesia de São Paulo toma uma pancada com essa tarifa, é onde está o principal setor exportador aos Estados Unidos. Desde da Embraer ao setor cítrico, né? Setor de laranja aqui de São Paulo, aí lá de São Paulo, né, que eu estou no Rio. Então, foi do ponto de vista tático, foi um tiro no pé o que o Trump fez. Eu não tenho dúvidas disso. Tá? Esse orgulho rebaixado, submisso dos bolsonaristas aos Estados Unidos, essa vibração com Trump apoiando o Bolsonaro, que o núcleo duro do bolsonarismo acha o máximo, porque eles têm uma reverência, uma subserviência aos Estados Unidos, esse sentimento é um sentimento isolado. A imensa maioria do país está contra. E isso vai se refletir nas pesquisas eleitorais e de popularidade do governo. Foi um baita tiro no pé. O Trump pegou uma bazuca e deu um tiro no pé. E você viu ontem ele sendo vaiado lá na Copa? Aliás, gente, graças a Deus o Fluminense foi eliminado, né? Imagina ter que receber a taça da mão do verme laranja. Ainda bem, fiquei feliz de ter sido eliminado pela primeira vez. Mas você viu a quantidade de vaias que ele recebeu? Isso é conversa
para justificar a derrota, hein? Não, não é não. Eu não conheço nenhum torcedor que acha bom o time perder, Daphne. Isso não existe. Para não receber a praça do mão do Trump, eu acho bom. Daphne, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É a mesma coisa, é o mesmo que torcer em 1970 para a seleção perder, para o Médici não ficar fortalecido. Não é, Poxa. isso não existe. Tá bom. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tudo bem. Tudo bem, mas você viu a grande vaia que ele recebeu, né? Aquela vaia significa que ele tem uma baixa popularidade no mundo inteiro ou nos Estados Unidos? Não, a situação interna do Trump está se complicando, Daphne. Está se complicando. Ele está está se desestabilizando a base social que o elegeu. Entre outras razões, porque ele prometeu paz e só fabrica guerras. Né? Ele só fabrica guerras. Se envolve até o talo com Israel, não conseguiu fazer a paz que ele dizia que ia fazer em 24 horas na Ucrânia. A sua postura em relação à guerra tarifária prejudica setores econômicos que o apoiaram. Então, isso vai criando a resistência social e popular às mudanças orçamentárias que abalam profundamente os serviços públicos, que levam à perseguição dos imigrantes. A reação popular a isso é fortíssima. A mudança orçamentária que ele fez com o Beautiful Big Bill, né? O BBB dele, ela é brutal, ela tira recursos da saúde, tira recursos da educação e bota recursos para fortalecer a polícia anti-imigração. Ele fez são medidas, essa Beautiful Big Bill. One Big Beautiful Bill. One Big Beautiful Bill. A Big Beautiful Bill. O que a gente podia traduzir como orçamento, o grande e bonito orçamento, né? O lindo e grande orçamento, elas é um conjunto de medidas ultraliberais, que sufocam as camadas populares dos Estados Unidos e fortalecem a perseguição aos imigrantes. Essa é a essência desse orçamento, né? Que foi aprovado pelo parlamento norte-americano. Então, a situação do Trump é de extremo desgaste interno, Isso vai começar a se refletir nas pesquisas de uma maneira sensível. Fora as questões de bastidores que já vão começando, né? Então, toda a polêmica nos Estados Unidos sobre os arquivos Epstein, né? Sim. Que vai virando assunto obrigatório nos noticiários. Já se fala até nas rodas mais conspirativas de que o Epstein era um agente do Mossad que chantageava Trump, Bill Clinton, Bill Gates e outros com vídeos nos quais esses caras mantinham relações com menores de idade. Então, começa a ter uma discussão sobre isso. Isso envolve diretamente ao Trump. Você tem fatores diversos que estão episódios, fenômenos diversos que estão em curso nos Estados Unidos que o desgastam, enchentes. Os Estados Unidos voltou a ter disseminação de sarampo e de peste bubônica, está matando centenas de pessoas, né? E não tem campanha de vacinação, e os serviços públicos de saúde estão sem verbas, né? Você começa a ter uma reação cada vez mais dura à polícia imigratória. Teve recentemente um oficial, né, da polícia imigratória que foi morto a tiros num desses protestos, né? Então, você tem uma situação dos Estados Unidos que não é favorável a Donald Trump. Não é favorável a Donald Trump. Ou seja, a aposta que muitos faziam, entre eles eu mesmo, de que Trump era uma bênção aos que lutam contra o imperialismo, está se comprovando verdadeira, porque ele criou uma crise brutal no interior do sistema imperialista e uma crise brutal no Estado norte-americano. Ele arruína a burguesia norte-americana.
Muito bem, o Raul disse, o Epstein era a cara da festa da cueca de lá. Pois é, né? Muito se fala aí sobre esse caso, e tá aí, tá na mídia, tá aí circulando e está influenciando também nessa popularidade. Agora, trazendo aqui novamente para o Brasil a nossa conversa, o ONE apresenta hoje parecer pela condenação de Bolsonaro e demais golpistas. Então, vai ser enviado hoje ao STF a manifestação final. E aí, qual é a expectativa para isso, né? Como você disse, né, Breno, já tem aí digamos assim, um desfecho possível, né, de que o Bolsonaro já não é mais o querido das elites, né, digamos assim. Tudo previsível, né? Vai pedir a condenação e vai pedir a condenação apenas pesadas. Eu repito aquilo que eu já disse algumas vezes nessas nossas conversas de segunda-feira. Há provas robustas que envolvem Bolsonaro com as tramas golpistas de 22 e 23. Mas, ainda que não houvesse prova alguma, ele seria condenado. Há uma decisão de classe de condenar o Bolsonaro. Então, é tudo previsível. Mas isso não é uma perseguição, eu acho que tem que deixar claro, né? Não existe uma perseguição contra o Bolsonaro. Ele cometeu crimes, a prova robusta que ele cometeu. Porque senão, né, a gente entra numa de que é uma decisão de classe e aí ele está sendo perseguido. Olha, seria perseguição se não houvessem provas. Exatamente, é justamente isso que eu estou dizendo. Há provas, pelo menos no que eu pude ler nos autos, eu me dei o trabalho de ler toda aquela investigação enorme da Polícia Federal, há provas de que ele tem envolvimento nas tramas golpistas. Agora, é inegável que há uma decisão política de condená-lo. Não é só uma decisão jurídica. Não é? Por isso que eu digo, ainda que não houvesse prova alguma, ele seria condenado. Sim, assim como houve uma decisão política de condenar o Lula sem provas. Claro. No caso do Lula, é uma perseguição porque não havia provas, houve uma fabricação de provas, né? Por parte de Bolsonaro, por parte de Moro. Né? Houve uma fabricação, é diferente a situação. Né? Mas há uma decisão política da Corte Suprema, a gente tem que compreender isso para não termos ilusões sobre a Corte Suprema. Uma decisão política. Bolsonaro deixou de ser funcional. Ele é um problema para a democracia liberal e para as forças conservadoras. Ele não é uma solução. Porque ele força o campo. Ele é um fator de tensão no campo conservador. Ele ajuda a esquerda. O Bolsonaro provoca uma polarização que ajuda a esquerda. Como é que você elimina uma situação desse tipo? Você tem que tirar o Bolsonaro da cena política para parar de ajudar a esquerda, para o chamado centro democrático, entre 300 aspas de cada lado, para o centro democrático poder reemergir, para que a velha direita brasileira possa voltar ao comando do campo conservador. Esta é a base de uma série de decisões da Corte Suprema. Isso está na base da decisão da Corte Suprema que cancelou, que revogou as condenações contra Lula. Essa é a base das decisões da Corte Suprema que devolveram os direitos eleitorais a Lula em 2021. E essa é a base da condenação de Bolsonaro. Tá? Há uma decisão política, não é só uma decisão jurídica. É uma decisão político-jurídica de condenação de Bolsonaro. Portanto, tudo que vai acontecer é totalmente previsível. Não há suspense nenhum. A gente sabe tudo que vai acontecer. Muito bom. Deixa eu... Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu que estou vendo aqui no letreiro, eu fiquei curioso, né? As mensagens estão correndo. Porque Celso Amorim diz que não houve veto do Brasil ao ingresso da Venezuela. Porque eu entrevistei o Celso Amorim na sexta-feira e ele reconheceu que houve o veto. Bom, não fui eu que botei esse letreiro aqui e eu não tinha lido. Celso Amorim diz que não houve veto do Brasil ao ingresso da Venezuela. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma matéria. Eu fiz uma entrevista com ele ao vivo até no 20 minutos.
sexta-feira. A gente deu uma matéria aqui, ó. Aqui, ó. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, esclareceu a posição do governo brasileiro em relação à Venezuela durante entrevista ao jornalista Breno Altman. Foi ao contrário, então. Ele explicou o veto, ele não negou o veto. Tá, vou pedir correção, então. Vou pedir agora, inclusive. Deixa eu agradecer aqui ao Manuel. Esse discurso da decisão política alimenta o discurso bolsonarista e divide ainda mais o Brasil. Não sei se você quer responder aqui justamente sobre aquilo que você falava antes. Veja, eu estou aqui na condição de analista, eu tenho que fazer uma análise de todos os dados. Eu não me preocupo com o que alimenta ou deixa de alimentar, eu tenho que fazer uma análise da realidade, eu não vou ocultar elementos da realidade na análise. Não é? Senão não seria uma análise, seria uma propaganda de uma determinada posição. Então, imagino eu que o 247 me convide para ouvir uma análise com todos os aspectos da situação, os bons e os ruins. Se eu me preocupar em calcular qual é a análise que alimenta o discurso bolsonarista, qual é a análise que não alimenta, o que eu faço aqui deixa de ser uma análise, passa a ser uma propaganda. Então, essa é a resposta que eu daria a esse nosso caríssimo espectador. Eu não posso ocultar um elemento da realidade porque ele ajudaria A ou B. Ele é um elemento da realidade. Uhum. Voltando aqui ao Celso Amorim e ao veto do Brasil ao ingresso da Venezuela no BRICS, explica para a gente o que o Celso falou para a gente, para você, e aí a gente já chama o pessoal assistir, que está lá no Opera Mundi, no YouTube do Opera Mundi, essa entrevista que foi feita na sexta-feira. Olha, basicamente, ele reconheceu o veto, explicou que ele contou o episódio do não reconhecimento do resultado das eleições na Venezuela, disse que as relações do Brasil com a Venezuela nesse momento são normais, reconheceu o veto, disse que o veto aconteceu porque para evitar que o BRICS ficasse pesado demais contra o Ocidente, deu a entender isso, ou disse claramente, já não me lembro exatamente, explicou que a Venezuela no BRICS ficaria pesado demais. Ele não respondeu, ou porque não foi da sua alçada, ou porque não quis responder. Ele até disse que não quisia responder em certo momento. Por que a Venezuela não tinha sido convidada nem como observadora na cúpula do BRICS. Aí ele até argumentou que outros países também não tinham sido convidados, Argentina, Equador, Peru também não tinham sido convidados. Eu até observei a ele na entrevista que esses 3 outros países eles eram anti-BRICS, não fazia muito sentido convidar, ao contrário da Venezuela, que era pró-BRICS. Foi uma resposta que ficou, enfim, de certa maneira, uma pergunta que ficou, de certa maneira, sem resposta, mas ele explicou ali longamente, assim, detalhadamente, não longamente, as razões da posição brasileira. Quem quiser compreender por que o Brasil tem atuado, como tem atuado com a Venezuela, basta assistir a entrevista. Perfeito. Agora, voltando aqui a falar do que falávamos de uma decisão política de punição dos golpistas, né? E o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de apologia ao terrorismo, coação do STF, enfim. Queria saber o que você acha que pode acontecer com ele, o que deve acontecer com ele, porque, de fato, Eduardo Bolsonaro, sem falar no Flávio, né? Que deu aquela entrevista bizarra falando em bomba. Olha, eu precisaria verificar com maior detalhe a legislação brasileira. Se ele pode sofrer ou não algum tipo de enquadramento legal, lembrando-se que tanto Flávio quanto Eduardo possuem imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar protege a palavra. Né? Então, eu não sei se, do ponto de vista estritamente legal, há alguma medida que possa ser tomada. Nós não estamos em tempos de guerra, né? Porque eu já vi gente querendo aplicar contra ele leis sobre traição à pátria. Precisa ver, eu não conheço a legislação.
confesso que eu não conheço, seria interessante perguntar isso para juristas que possam explicar. Eu acho que, eventualmente, cabe processos intracorporis, né? Ou seja, porque isso é quebra de decoro, né? Quando um deputado sai em licença para agir contra o país, evidentemente é uma quebra de decoro parlamentar, tanto do Eduardo quanto do Flávio. Então, creio que processos internos na Câmara dos Deputados e no Senado são cabíveis. A parte da legislação por traição à pátria, essa teria que analisar com maior cuidado jurídico. Eu não saberia dizer. Perfeito. La Maioria Global viu aqui um superchat no apoio. Obrigada. Venezuela e Gaza mancham a chancelaria brasileira. Breno, alguma questão aí sobre Gaza, sobre Israel, que você queira comentar? Estava dando uma olhadinha aqui no seu Twitter. Você até postou. Olha, nós estamos, está vendo, sim, eu quero chamar a atenção, nós estamos cobrindo isso no Opera Mundi, chamar a atenção para a reunião que está acontecendo na Colômbia, hoje, que é uma reunião do Grupo de Haia, que é um grupo constituído para discutir medidas contra Israel. Então, essa reunião do Grupo de Haia em Bogotá é o principal fato diplomático acerca do genocídio palestino. Outra questão importante é a evidente recusa de Israel a negociar um cessar-fogo. Netanyahu não aceita o cessar-fogo. Não aceita avançar com a proposta de cessar-fogo porque ficou muito claro, mais uma vez, de que qualquer cessar-fogo, qualquer trégua, levará à queda do seu governo, porque os partidos extremistas não aceitam o cessar-fogo. Então, também esse é outro elemento importante sobre o que está acontecendo em Gaza. Eu vou, amanhã, no programa de análise, que eu faço sempre às terças-feiras, às 5 horas, eu vou, amanhã, tratar desse tema, porque eu vou fazer uma análise, Daphne, sobre a proposta, não sobre a proposta de 2 estados, mas sobre a proposta de um estado. Né? Quando aqui a gente for terminando, eu vou te mandar o cardzinho do programa de amanhã. Tá. Eu vou tratar dos últimos acontecimentos também na Palestina. Nessa entrevista que você vai fazer? Não é uma entrevista, é um programa de análise que eu faço sempre às terças, às 5 da tarde. O programa, essa exposição que eu vou fazer, essa análise que eu vou fazer, diz respeito à questão, à proposta de um Estado. Lembremos que na cúpula do BRICS, o Irã dissentiu desse ponto na declaração. O Irã não aceitou esse ponto. Qual é o ponto? O ponto em que o BRICS defendia a fórmula dos 2 estados, que é a fórmula tradicional da ONU, né? E a qual o Brasil também tem aderência. O Irã dissentiu. O Irã disse: não, nós somos contrários aos 2 estados, nós somos favoráveis a um só estado do rio ao mar. E o sionismo sempre trata essa proposta do único Estado como se fosse um radicalismo antissemita, como se tivesse como objetivo jogar os judeus ao mar. E eu vou esclarecer o que é a proposta de um Estado, tentar desmontar os argumentos da propaganda sionista a esse respeito, porque eu penso que o Irã tem razão, e não os demais países do BRICS. Ou seja, a solução de um só Estado é a única sustentável, e vou repetir, é a solução mais moderada, não a mais radical. É a solução menos belicosa, porque ela não significa remoção forçada de ninguém dos seus lares, das suas terras. É a solução já testada pela história, porque essa foi a solução na África do Sul. Na África do Sul, não foram criados 2 estados para resolver um problema bastante semelhante, que era o regime segregacionista, o regime de apartheid contra os negros. Lá se resolveu por dentro do Estado sul-africano, desmontando o regime do apartheid e criando um só Estado, onde todos os grupos étnicos
possuem igualdade de direitos, né? Nós temos a experiência da África do Sul a esse respeito, né? É interessante isso, né? E justamente com esse exemplo da África do Sul, agora, como é que é isso, né? Como é que funcionaria essa escolha dos representantes? Porque os palestinos, coitados, estão sendo massacrados, mortos, dizimados. Eu estou tentando aqui visualizar, né? Mas, de fato, como ideia, eu acho genial. Mas, Daphne, você está lembrada como era o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte? sim, Sanguinário, é. que na verdade era uma expressão religiosa de uma disputa ideológica entre unionistas, que eram os protestantes, que eram favoráveis à manutenção do colonialismo britânico na Irlanda do Norte, e os separatistas, os independentistas, que eram os católicos. Né? Uhum, Guerra sanguinária. Houve um acordo, conhecido como o Acordo da Semana Santa, 1998, e se encontrou uma fórmula que teve vigência de 30 anos, que foi a seguinte: todos votam, elegem um governo, quem ganha tem o primeiro-ministro, quem perde tem o vice-primeiro-ministro e proporcionalidade no governo. uhum. Obrigou católicos e protestantes a governarem juntos. E você não ouve mais falar no conflito entre católicos e protestantes. Verdade. Então, essas questões, quando você resolve a base de um problema, e a base do problema na Irlanda do Norte foi resolvida com uma autonomia bastante expressiva para a Irlanda do Norte, quando você resolve a base do problema, o acumulado, o contencioso acumulado vai se dissolvendo. Na África do Sul, a mesma coisa. A África do Sul tem uma série de problemas. Né? Uma série de problemas. Agora, na África do Sul, você já não tem um conflito racial aberto como tinha antes, provocado pelo regime do apartheid. Com o fim do regime do apartheid, você foi tendo uma dissolução dos conflitos raciais, uma redução dos conflitos raciais, e a África do Sul virou um país comum, no sentido de que a contradição principal é entre classes, né? Entre os que têm os meios de produção e os que não têm, entre a burguesia e os trabalhadores. Mas o conflito racial foi reduzindo em função do fim do regime do apartheid. É a mesma coisa na Palestina. O fim do regime sionista estabelecerá uma base de harmonia entre os diversos grupos étnicos, destacadamente entre judeus e palestinos. O problema é o regime sionista. Se esse problema não tiver resolvido, não existirá solução de um Estado, 2 Estados, 5 Estados, 10 Estados. Há um problema ali. E o problema é a existência de um regime de apartheid. Como é que você destrói o regime do apartheid? Lá em Israel é mais fácil que na África do Sul, mas é a mesma palavra de ordem. Qual foi a palavra de ordem que dissolveu o apartheid na África do Sul? Foi um homem, um voto. Naquela época, aceitava-se no linguajar homem como expressão de humanidade. Hoje, é um slogan parecido: um homem, uma mulher, um voto. Você tem 15 milhões de pessoas na Palestina. Você tem 7 milhões de judeus, 7,1, 7,2 milhões de judeus. Você tem 2 milhões de árabes israelenses, que são os palestinos que têm cidadania israelense. E você tem 5 milhões de palestinos nos territórios ocupados. 15 milhões de pessoas, que todos têm direito aos mesmos direitos, que todos têm o direito de votar e serem votados e escolher um governo para um Estado único. Uhum. Com a dissolução de Israel como um Estado judeu e a criação de um Estado tem o nome que esse Estado tiver na Palestina, um Estado que seja multiétnico, secular e democrático. Perfeito. Não, eu acho muito Você não interessante precisa. como proposta. A solução dos 2 Estados ela esbarra em problemas gravíssimos. Por exemplo, quem vai tirar os 750 mil colonos judeus que estão em territórios palestinos ocupados? É, O que se tira? Você vai fazer vai tirar pela força? é. O Cláudio diz, outro exemplo foi o conflito religioso no Líbano. Sim, também é um exemplo.
A Regina diz assim, Daphne, valeu o esclarecimento do Breno sobre a posição Brasil-Venezuela, pois mais cedo o comentário do Lejane foi em cima dessa notícia incorreta. Eu já pedi, já está corrigido, né? Já foi corrigido lá, desculpa. Então, a gente aqui admite e corrige o erro na hora. E o Emílio diz assim, o que o governo Lula tem que fazer de forma prática para se beneficiar politicamente desse novo cenário político nacional imposto por Trump? Você falou disso logo no começo da nossa conversa, né, Breno? E deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Tem aqui um superchat, obrigada ao Manuel pelo apoio. A análise da realidade do Breno não condiz com a realidade, pois a burguesia profunda brasileira não tem nenhuma vontade de se livrar do Bolsonaro, diz ele aí, falando sobre aquilo. Eu não sei o que seria a burguesia profunda, não entendo o que quereria dizer esse termo. Se ele está se referindo ao agronegócio, ele tem razão. A maioria do agronegócio é pró-Bolsonaro. Mas a maioria da burguesia industrial e até da burguesia financeira, não. Eles preferem uma solução moderada, um bolsonarismo moderado. A solução deles era Tarcísio de Freitas, só que o Trump estragou a festa. Certo. A solução majoritária da burguesia brasileira era Tarcísio de Freitas. Muito bem. Reginaldo, obrigada pelo apoio aqui. Olha só, você não me mandou o card, não, do que vai acontecer. Eu te mandei o card da semana, então. Não mandou. Senhora, não chegou. Não chegou. Até com 2 palitinhos azuis para você. É? Uhum. Que estranho. Espera aí, deixa eu ver se no meu celular chegou aqui no WhatsApp Web. Não chegou. Eu mando de novo. Isso aqui não é um problema, já é para já. Tá. Você me mandou ontem. Mas tá Agora aqui. Mandei agora. Opa, vamos aqui, vamos abrir, vamos fazer essa pequeno horário publicitário aqui do Opera Mundi. Então, Renato Freitas, segunda-feira, sempre às 11 horas. Terça, José Genuíno, querido Genuíno. Quarta, Guilherme Boulos. Quinta, Isis Paris Maia. E a sexta, Paulo Sérgio Pinheiro, professor do Departamento de Ciências Políticas. O Renato Freitas, hoje às 11, é um tema interessante, porque ele denunciou no mês passado o crescimento de grupos neonazistas no Paraná. Então, vai ser sobre isso o tema. O Genuíno vai fazer principalmente uma avaliação da situação do PT depois das eleições internas. Com o Boulos, nós vamos falar do novo livro que ele está lançando, Para Onde Vai a Esquerda, e, claro, da situação política, das mobilizações. E com a Isis Paris, o tema é como vivem os trabalhadores chineses. Ela é uma estudiosa desse assunto. E com Paulo Sérgio Pinheiro, é sobre o artigo manifesto que ele e outros professores da USP lançaram na semana passada, publicado na Folha de São Paulo, pedindo rompimento das relações comerciais do Brasil com Israel. Então, esses são os temas dessas entrevistas, são sempre às 11 horas da manhã. E eu te mandei o card também do programa de análise que eu vou fazer amanhã sobre essa história do Estado Único na Palestina. Você deve ter recebido aí. Tentando. Recebeu? Achei. Agora eu achei. Desculpa, gente. Realmente está complicado aqui hoje o negócio. Está aqui, ó. Solução ou utopia, Estado Único na Palestina. Então, que é o tema que nós falávamos mais cedo. É isso, Breno. E amanhã, esse programa é amanhã às 5 da tarde. Os programas de entrevista são sempre às 11 da manhã, que é o programa 20 minutos, e toda terça-feira, às 5 da tarde, eu faço um programa de análise. O tema desse programa amanhã é Solução, Utopia, Estado Único na Palestina. Excelente, imperdível. Obrigada, Breno. Grande beijo para você. Valeu. Obrigado, Daphne. Boa segunda, boa semana para você, para todas e todos que nos acompanham.